Gostaria de convidar o palestrante José Ilson Silva Neto, da Actuari, com a palestra Déficit Atuarial, Estratégias de Enfrentamento pelos Entes Federativos, e o mediador, senhor Geandro de Almeida dos Santos, de Almeida, diretor-presidente do município de Costa Rica. Boa tarde a todos, os presentes, os remanescentes que ainda estão, tá? Quero ser bem breve, pessoal, não vou esticar muito aqui a conversa com os senhores, porque um dos pontos que mais nos afeta, né, que eu gosto até mais de conversar com os senhores do que aqui mostrar pontos, tá? De mostrar pontos principalmente da portaria, porque hoje a portaria ela tem dizendo uma coisa lá, só que a gente sabe que no ente às vezes acontece outra, né? E não dá para agregar ali, dentro da realidade de alguns entes federativos, tá? A realidade que traz a normativa, certo? E de todo esse tempo que eu tenho andando aí por RPPS, na parte de fiscalização também, na qual eu realizei a época de Ministério da Previdência, tá? Um dos pontos que mais o pessoal reclamava era: eu tenho que fazer alguma coisa com o meu déficit atuarial. E, Wilson, como que eu posso adequar a realidade do meu ente para que eu consiga sustentar o meu RPPS? E esse era um dos principais pontos, era que todo mundo chegava lá, quando era da parte da fiscalização, chegava e dizia: como é que eu posso fazer isso? E a gente tinha de trabalhar, né, na parte de gestão, na parte de fiscalização e na parte da execução, ou seja, esse tripé entre ente, consultores e os órgãos fiscalizadores, para que a gente conseguisse ter ali um cenário que fosse o mais adequado à realidade financeira e orçamentária de cada um. Tá? Isso é um trabalho de formiguinha, isso não é um trabalho fácil. Tá? Os consultores têm ali um trabalho árduo, sim, pesadíssimo, porque tem que conversar com o secretário de Finanças, tem que conversar com o gestor do RPPS, tem que conversar com os conselhos, né? Tem que conversar com os comitês, tem que conversar com todo mundo. E aí, com tudo isso, eu ainda tenho que, eu como atuário, chegar lá, como consultor também, produzir todos os resultados para que seja aderente para todo mundo. Ou seja, é um trabalho, assim, enorme. Tá? E a gente, quando está falando de equacionamento, não é só plano de amortização, não é só segregação de massas, que eu acredito que a maioria que já deve ter ouvido falar, tá? É uma gama de opções que hoje o RPPS tem, certo? Isso é uma gama muito grande? Não, mas tem várias opções ali que eu posso fazer com que eu equacione o meu déficit. Não é só por pura e simplesmente custo suplementar, como eu falei, como dividir, né, massas para que a gente consiga pagar mais facilmente, mas tem inclusão de ativos, tem adoção, né, de novas regras de benefício, ou seja, vulgo reforma da Previdência. Tá? Então tem várias vias ali que eu vou apresentar aqui para os senhores. Algumas já conhecidas, outras um pouco mais desconhecidas, mas que dentro da lei é permitido. Tá? E o que é déficit atuarial? Queria começar com isso. Déficit atuarial nada mais é do que não acumulei o suficiente, certo? Não acumulei o suficiente, porque todo mundo lá, todos os atuários, né, todos os RPPS têm compromissos previdenciários de longo prazo, ou seja, tem que pagar ali as aposentadorias e pensões até o final da vida de cada um. E para isso, para eu realizar esse pagamento, eu como RPPS, tá, eu preciso ter esse dinheiro guardado. E quando esse dinheiro guardado não é o suficiente para pagar todo mundo até o final, traduz-se déficit atuarial. Tá? Então, o ponto central de tudo isso está faltando dinheiro. Certo? Está faltando dinheiro que deveria estar lá. Por qual motivo, Wilson? Aí existem N motivos. Tá? Primeiro dos motivos, não teve contribuição necessária. A gente sabe que lá
nos primórdios, ali depois da emenda 20, muito RPPS trabalhava ali com alíquotas de contribuição até de 8%. Tá? 8% o ente patronal, 8% o servidor. 8% dá 16% ali de contribuição. Será que isso era realmente suficiente para aquele RPPS existir, para aquele RPPS conseguisse acumular aqueles valores e ir até o final da vida de cada um? Entendeu? Então, depois da emenda 20, que houve o equilíbrio financeiro e atuarial, aí sim começou-se a trabalhar com alíquotas de equilíbrio, trazer a atuária em si para o RPPS. E naquela época a gente ainda tinha que aprender ainda o que era atuária, né? Que o Brasil ainda engatinhava em muita coisa. Tá? E assim, né, a gente tem déficit atuarial por falta de contribuição, por insuficiência de rentabilidade de investimentos, isso também, pela longevidade dos senhores, os senhores hoje estão vivendo mais, né? Tem jornais aí antigos, lá atrás, que dizia que um idoso de 40 anos tinha sido atropelado numa praça. Certo? Se você puxar aí qualquer demógrafo, que você assistir aí uma palestra, ele vai mostrar, a primeira coisa que ele vai mostrar é o jornal, dizendo que um idoso de 40 anos tinha sido atropelado. Né? Isso era um jornal de época. Você imagina hoje, chamar uma pessoa de 40 anos de idoso. Então eu já estou aqui na pré-velhice, se fosse lá atrás. Né? Então é mais ou menos isso. Hoje está todo mundo vivendo mais, hoje a sobrevivência é de mais de 80 anos, segundo a tábua do IBGE. Entendeu? Então tudo isso traz-se déficit atuarial. Tá? E aí a gente tem da base normativa aí todos esse rol de normas que a gente tem que obedecer. E eu, quando fui órgão fiscalizador, quando eu tinha uma coisa, quando eu tinha ali uma alternativa que eu conseguia dar para o ente federativo, aparecia uma norma que derrubava a minha alternativa. Aí eu tinha que ir atrás de outra alternativa. E assim, a gente tem que caminhar em um ponto só. Tá? E hoje, tá, eu vos trago aqui 3 alternativas de equacionamento. 2, os senhores já são bem, como é que eu posso estar dizendo aqui? Familiarizados. E a terceira, não menos importante, é uma inovação, digamos. Tá? O primeiro, plano de amortização. Velho plano de amortização. Tá? Acredito que já tenha falado aqui por outro atuário, seja mais cedo. Né? O plano de amortização hoje, ele pode ser feito em alíquotas ou aportes mensais. Certo? Alíquotas ou aportes mensais, que hoje, se quem tem déficit atuarial, né, que é a realidade da grande maioria hoje, né? Que a época da 1467 instituir um plano, hoje mais ou menos vai restar ali 30 anos, tá? 30 anos, certo? De aportes ou alíquotas suplementares que você deve estar vertendo ao RPPS, certo? Isso aí é o normal. Qual o pulo do gato, digamos, que existe no plano de amortização? Antigamente, os planos de amortização em outras portarias não detinham a obrigatoriedade dos senhores pagarem os juros da dívida. Tá? E quando não se tem essa obrigatoriedade de juro de dívida, pessoal, o que vocês acham que o pessoal faz? Só arrola a dívida. Eu vou pagar o suficiente, aqui o que cabe dentro do meu bolso, e estender a dívida o quanto der. Não é à toa que na minha época eu vi ali, quando eu estava na fiscalização, planos de amortização que começavam com 2, 3 milhões e no último ano estava lá 150 milhões de pagamento. Né? Ou seja, eles ali livravam aquele início ali, aquele restante de pagamentos do ente de curto prazo e jogava tudo para uma próxima gestão. Tá? Então hoje, o ponto crucial que a 1467 trouxe foi, ele tem que pagar pelo menos o juro da dívida. Então fiquem de olho no plano de amortização de vocês, tá? Na questão de pagamento do juro da dívida. Porque se eu não estou pagando o juro da dívida, o que acontece? Eu não estou pagando o principal.
Se eu não estou pagando o principal, gente, eu só estou postergando minha dívida. Tá? E aí, existe um ponto, tá? Um ponto ali alternativo, bem longe ali na portaria, que está dentro de um dos anexos, que fala o seguinte: quem fez reforma da Previdência pode estender o prazo do plano de amortização até 2065. Tá? Então, existe esse ponto, né, esse benefício, digamos, para quem fez a reforma da Previdência, você ter ali mais 5 anos de pagamentos mensais, ou seja, 60 parcelas a mais para colocar aí no plano de amortização. E isso, tá, não exime, não substitui a questão do pagamento do juro da dívida. Tá? Verifiquem sempre se seu plano de amortização está pagando a dívida. Senão, ele só vai aumentar déficit ano após ano. Certo? Esse é um ponto ali que vocês têm que estar em atenção. Tá? Outro ponto também, tá, é vocês verificarem sempre a questão do acompanhamento e do controle. Se eles estão pagando, né, esse plano de amortização. Porque se ele não está pagando e ele está transformando isso em parcelamento, ou seja, dívida maior. Até porque o parcelamento, hoje, para alguns, é feito ao arredio do cálculo atuarial. Se eu estou fazendo um parcelamento fora do cálculo atuarial, isso transforma isso tudo em déficit. Tá? Então, sempre façam esse acompanhamento, pessoal. Se está sendo pago, tá? E nunca, pelo menos nunca, prefiram sempre pagar que seja menor, que seja não pagar o juro da dívida, que pode ser que aconteça, tá? Que somente esse caso de não pagamento de juro da dívida caiba dentro do bolso, né, da parte orçamentária e fiscal ali do ente federativo, porque existem, né, algumas prefeituras que estão com problemas fiscais, tá? Então, nunca troquem um plano de amortização por um parcelamento e repasse. Não façam isso, tá? Outro ponto, certo, que eu queria passar para os senhores, é os aportes de ativos e revisão de custeio. Tá? Esse é um dos principais pontos que eu vejo aqui. Várias pessoas dizendo, eu não gosto de segregação de massa, eu não gosto de plano de amortização, certo? Então, um dos pontos que a gente pode procurar e que está dentro da portaria é aportes de ativos. Wilson, mas que tipo de ativos são esses? Aí, pessoal, a gente tem que sentar com o nosso secretário de Finanças, certo? Verificar ali o que eles podem fornecer ao RPPS e que também seja líquido. Não adianta pura e simplesmente eu chegar aqui, chegar o prefeito e dizer, vou colocar uma praça como ativo garantidor de vocês. E quanto é que vale essa praça? 5 milhões. Tá aí, paguei 5 milhões para o RPPS, vertido em praça. O que o RPPS vai fazer com essa praça, gente? O RPPS é um corretor de imóvel? Ele é ele é uma gestão imobiliária? Às vezes, mal o RPPS tem pessoas para gerir o próprio RPPS, imagine gerir uma praça, gerir um prédio. Né? Então, tem de ser ativos líquidos. Tá? Um dos ativos líquidos que o pessoal fala, receita de imposto de renda retido na fonte. Receita de imposto de renda retido na fonte, que hoje os RPPS, né, pelo menos de aposentados e pensionistas, repassam à prefeitura, esses, por meio de lei, é claro, podem ficar no RPPS. E aí é um ativo novo para vocês. É um dinheiro novo que está entrando. É um dinheiro que pode ficar ali e equacionar o déficit de vocês. Eu, como atuário, sabendo que existe essa lei, eu posso realizar esse aporte. Tá? Eu posso colocar no meu cálculo atuarial e fazer o seguinte, olha, você iria pagar, vamos supor, 5 milhões esse ano. Como você vai receber ali o aporte, né, do imposto de renda retido na fonte, não vai precisar repassar para o ente federativo, então, fazendo os cálculos aqui de quanto você retém de imposto de renda, certo?
você vai pagar somente 2 milhões esse ano. Você, ente, prefeitura, claro. Tá? Então, isso pode ser contabilizado. Aí vai ter gente dizendo, Wilson, não posso vincular imposto. Vocês não estão vinculando imposto, são manobras. Manobras que são ilegais? Não, manobras dentro da lei. Eu posso vincular a receita, totalmente diferente de vincular o imposto. Tá? Ok? Existem outros pontos, Wilson, que eu posso fazer isso? Sim. Tá? Fundos de investimento imobiliário em que se eu, município, tenho um prédio e quero colocar dentro do RPPS, é melhor procurar um fundo de investimento imobiliário ou mesmo criar, se você tiver ali contatos ou gestão sobre, tá? E fazer com que esse fundo de investimento imobiliário faça essa gestão desse prédio, dessa casa ou qualquer outro ativo imobiliário que esteja lá dentro, para que ele consiga render, para que ele tenha liquidez. O segredo desses novos ativos é liquidez. Tá? Mas por que eu bato tanto na liquidez? Porque tem de pagar aposentadorias e pensões. Está claro? Então, tendo essa liquidez, eu consigo estar ali vertendo ali pagamentos de aposentadorias e pensões para que os senhores estejam seguros. Tá? Então, eu consigo colocar isso tudo dentro de um fluxo de pagamentos para que a gente consiga retirar ali valores desses fundos imobiliários ou vender cotas. Enfim, isso também pode ser contabilizado. Tá? Além disso, Wilson, tem securitização de dívida. Securitização de dívida é também um dos pontos. Tá? E aí, foge um pouco da minha alçada como atuário, porém, securitização de dívida é um ativo que, obrigatoriamente, quando um ente faz uma securitização de dívida, uma parte dessa securitização tem de ir obrigatoriamente para a Previdência. Tá? Ou seja, um novo ativo. Certo? Todos esses tipos de ativo podem e devem ser contabilizados se forem colocados em lei. Tá? A segregação de massa, como eu vos falei, é uma condição temporária do RPPS, uma condição temporária, não permanente. Tá? Tem muita gente aí que vende como, vamos dizer assim, a solução do seu RPPS, mas aquilo ali é somente uma condição temporária. Tá? Porque quando existe a segregação de massas, né, eu crio aqui, de um lado, tá, uma massa de servidores e segurados em que eles vão conseguir juntar dinheiro, em que eu vou conseguir juntar dinheiro, e do outro lado eu só vou consumir. Do outro lado eu não vou juntar nenhum centavo, porque eu não vou trabalhar em regime de capitalização. Certo? De um lado eu trabalho juntando dinheiro, do outro lado eu trabalho só consumindo. E o que acontece quando a gente trabalha só consumindo valores? A tendência é só aumentar. E aí, uma hora ou outra, a conta vai ficar tão alta que o prefeito vai se desesperar. Ou vocês mesmos, gestores, vão se desesperar. Por quê? Porque não vão ter dinheiro para pagar seus aposentados e pensionistas. Então, essa condição temporária de segregação de massas, ela tem que ser acompanhada. Uma vez que você tem implantado no seu RPPS, gente, é monitoramento praticamente anual de como o trabalho está sendo realizado, se o dinheiro que está entrando está conseguindo ser guardado e que esteja controlado os pagamentos, tá, da outra massa que só faz consumir. Certo? Não façam com que seu RPPS, que tem segregação de massa, seja uma condição permanente. Tá bom? E estou chegando bem próximo do final. Como eu disse, eu ia ser um pouco breve, porque é uma conversa aqui mais direta para os senhores. Tá? Existe um ponto em que alguns consultores estão vendendo por aí, não só atuários, tá? Existem outros tipos de consultores que falam sobre isso, como a solução, né, dos RPPS, que é a massa de geração futura. Tá? A massa de geração futura, a gente sabe que o Estado não vai acabar.
Se eu tenho um servidor se aposentando, pode ser que daqui a 1 a 4 anos tenha um novo concurso e entre um novo servidor. A gente sabe que pode acontecer isso. Né? Não é 100% de certeza, mas que seja 95%. Tá? Então a gente sabe que um servidor aposentando vai entrar outro lá na frente. Né? Só que tem gente que vende que esse novo servidor lá da frente vai pagar a conta atual. Tá? Como se fosse um pacto de geração. Certo? Só que aí é o que como lá no Ceará a gente fala, contar com o ovo, né? Vocês me entenderam? Me entenderam? Ô Wilson, Oi. só a título de contribuição em relação a essa questão da inclusão de novas pessoas, que é a questão do concurso público. Hoje, a maioria dos prefeitos não gostam de realizar a questão do concurso público, porque quanto mais pessoas comissionadas, contratadas, mais ele tem aquele pessoal ali na mão. E quando você vai falar com o prefeito, que aí é o desafio de nós, gestores, conversar com o prefeito e conversar com o secretário de finanças, que às vezes a maioria das vezes é um cargo temporário, que não entende nada de cálculo atuarial, e o tal do atuário é um bicho que geralmente a gente tem um certo medo, fala assim, o que vai vir desse atuário esse mês, esse ano, né? E aí você pegar esse resultado e apresentar para o prefeito. Quando vem um cálculo atuarial, vamos dizer assim, bom, positivo, que não tem que aumentar a questão principalmente da alíquota do custo suplementar, beleza, mas quando tem que aumentar, que aí você vai chegar lá no prefeito e falar, prefeito, eu preciso aumentar essa alíquota. Não, você está doido, você está querendo tirar o que não tirou do prefeito passado, quer tirar nas minhas costas. E assim, a maioria dos prefeitos não entende cálculo atuarial. Às vezes ele vai dar, não sei se nos outros municípios, mas teve a questão da educação, tem municípios que deu até 70%, 80% de reajuste no salário base do professor, e quando chega lá na Previdência, que você tem lá 40%, 50% dos seus servidores são professores aposentados, com paridade e integralidade, e quando a sua folha dobra e no próximo cálculo atuarial você tem uma alíquota que vai subir lá em cima, o prefeito quer te matar. Aí você pergunta, você fez um estudo de impacto atuarial antes de fazer esse reajuste? Ele falou, não sei nem o que é isso. Essa que é a verdade. É exatamente isso. Ainda tem esse ponto, né? Por isso que quando chegam até mim perguntando, eu queria que você verificasse a questão da geração futura no meu cálculo atuarial. Aí eu digo, certo, a gente pode estudar isso sim. Nada de errado, até a portaria já permite isso. Porém, eu faço o seguinte, vá lá na sua prefeitura, peça um estudo do RH sobre reposição de servidores, tá? E que o seu secretário de Finanças e o secretário de Administração assinem dizendo que vai repor servidores em tanto tempo. Aí eles pulam. Não, e tem outra coisa, em relação à questão da reforma, é interessante a participação dos vereadores que aqui estão, porque assim, tem vereadores que entendem tanto de Previdência, quando veio a emenda 103, o que a emenda 103 ela obrigou de imediato? Aqueles benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, que é responsabilidade do doente. E a questão da alíquota do servidor de 11 para 14. Quando veio a emenda 103 e teve que passar pelas câmaras municipais, simplesmente como um ato formal de regulamentação, teve vereador que esperneou na sessão lá, eu sou contra uma emenda constitucional. Esse é o tamanho do conhecimento desses vereadores. Então, assim, é importante a participação dos vereadores, dos prefeitos, dos secretários de finanças, principalmente também, tá participando desses eventos, principalmente na parte atuária, para quando você for discutir com os dirigentes de Previdência, ter um conhecimento de fato para poder discutir de igual para igual, né? Exato, correto, é isso mesmo. E como eu falei, né, tentando voltar aqui para o tema central, tá? Não confiem
100% nessa questão da geração futura, tá? Ela é uma condição também, tá? Que é relativamente temporária. Relativamente por quê? Porque ela é só uma condição, é uma premissa, é uma hipótese, tá? Ou seja, pela técnica atuarial, eu só estou colocando uma condição que vai haver pessoas ali no futuro e que essas pessoas vão contribuir mais que o necessário. Então, tem pessoas que vendem por aí que isso daqui é a solução de tudo. O que não é. Você vai ter obrigações, você vai ter compromissos de curto e médio prazo, que é pagamentos de pensão e aposentadorias. Tá? Então, isso daqui não é tratado como equacionamento de déficit. Já vi gente vendendo isso. Isso aqui é tratado como uma hipótese atuarial, tá? Como uma premissa do cálculo atuarial que pode sim reduzir o seu déficit, mas não pode ser uma condição, tá? De que reduza aqui e finalize o seu déficit atuarial, tá? E aí tem também outro ponto que a gente pode elocubrar aqui do seguinte: custeio diferenciado. Custeio diferenciado, o que seria isso, Wilson? Existem cargos, né, carreiras dentro dali de todo o ente federativo que aposentam mais cedo. Professores, saúde, tá? E esses cargos, a alíquota patronal pode ser diferenciada. Tá? Como eles se aposentam mais cedo, eles vão passar mais tempo aposentados. Logo, a gente vai ter que pagar mais para eles. Se eles têm que pagar mais, a alíquota pode sim ser diferenciada. Tá? Enquanto eu pago 28%, que é 14,14, para as carreiras administrativas, eu posso pagar 14,25 para uma carreira de professor, sendo os 25 patronal, tá? Não diferenciada para os servidores. Não pode ser diferenciada para servidor. É diferenciado somente da parte patronal, tá? Isso também pode ali ajudar um equacionamento do déficit. E é totalmente legal, certo? E aí só trouxe um quadro comparativo aqui para vocês de tudo isso. Meu tempo já está quase acabando, tá? A condição aqui didática, né, do plano de amortização, em que eu vou em alíquotas suplementares ali em 15 anos que beira 9,5%, que eu posso fazer planos dessa forma. Se eu esticar até 35 anos, fazendo uma reforma da Previdência, que também ajuda a equacionar o meu déficit, a reforma, porque eu estou postergando condições, tá, de aposentadoria, ou seja, estou aumentando ali uma idade que você pode adquirir elegibilidade, certo? Eu posso diluir até 5% em 35 anos. Isso é perfeitamente normal e é permitido em norma, tá? E dos riscos e limitações, como a gente já assistiu em outras palestras, na palestra da Luciana, outras palestras aqui anteriores, riscos atuariais, que são as premissas não estarem adequadas, sempre observem isso, tá? Limitações de base, que são as informações que os senhores fornecem aos seus consultores, certo? Ou ao atuário responsável. E, claro, conformidade. Tudo que esteja dentro da norma, tá? Dentro das regras, dentro das 4 linhas. Tá? Então, proteja ali seu RPPS. Certo? Essa é a minha mensagem. E que fiquem de olho no déficit atuarial de vocês e também na condição fiscal do seu ente. Gente, eu sempre falo assim para os nossos clientes do que não adianta a gente matar também a galinha dos ovos de ouro, só chegar e aumentar ali, né, os aportes para o ente federativo. Então, tenham a atenção, tá, de que verificar a condição do seu ente federativo, de forma econômica, orçamentária e fiscal, para que tudo isso seja dentro da realidade financeira dele, né, e que também a gente não degole ali, só pegue todo o dinheiro do município e jogue somente para a prefeitura. Tá? Isso também é ser ruim até com a própria gestão total ali da prefeitura. Tá? Obrigado. Obrigada, Wilson, pela contribuição, José Wilson. Ao Geandro, presidente do Instituto de Costa Rica, eu gostaria de convidar a Ana Leia para fazer a entrega do mimo, uma lembrança do nosso Mato Grosso do Sul.